Existe uma piada circulando que a economia dos Estados Unidos atualmente se sustenta em dois pilares. Um deles é uma gigante de tecnologia que praticamente monopolizou o mercado de inteligência artificial e infraestrutura tecnológica. O outro é uma superestrela da música pop cujas turnês fazem o PIB de pequenos países parecer modesto. Essa empresa de tecnologia tornou-se tão influente que sua conferência GTC, que antes era apenas um evento de rotina da indústria, se transformou em um verdadeiro espetáculo sob o comando carismático do CEO, Jensen Huang. Chegou ao ponto de os internautas americanos brincarem que o evento é como uma versão econômica de um show da Taylor Swift. Sinceramente, considerando o impacto econômico massivo, a comparação não é tão absurda. Quando se trata de geração de receita, essas duas entidades não poderiam ser mais diferentes. A gigante da tecnologia, aproveitando sua quase monopólio na infraestrutura de inteligência artificial, extrai lucros de todos os cantos da indústria tecnológica global. Por outro lado, a popstar Taylor Swift emergiu como uma força igualmente influente, não apenas pelo volume impressionante de seus ganhos, mas pelos profundos efeitos em cadeia que seus shows geram. As contribuições de Swift vão muito além de sua conta bancária pessoal. Suas turnês criam ondas de consumo, estimulam a criação de empregos e até impulsionam economias locais. De fato, onde quer que Taylor Swift se apresente, comunidades inteiras experimentam um crescimento econômico comparável a investimentos governamentais de grande escala. Desde o início de sua carreira, Taylor Swift realizou 6 grandes turnês, cada uma atraindo milhões de fãs de todas as partes do mundo. Atualmente, sua 6ª turnê, conhecida como The Eras Tour, está nos holofotes por sua ambiciosa dimensão. A turnê começou em março de 2023, em Glendale, no Arizona, e está programada para terminar em dezembro de 2024, em Vancouver, no Canadá, com um total de 152 shows planejados. Apenas em 2023, já ocorreram 60 desses eventos. Estimativas conservadoras de publicações da indústria indicam que cada show vende, em média, mais de 72 mil ingressos, contribuindo para uma arrecadação global de aproximadamente $1 bilhão apenas com vendas de ingressos. Extrapolando esses números, até o término dos 152 shows, a receita de ingressos de Taylor Swift pode atingir pelo menos $2,1 bilhões, após deduzir uma comissão padrão de 15%. Mas o impacto financeiro não se limita à venda de ingressos. De acordo com pesquisas conduzidas por instituições americanas respeitadas, os fãs que comparecem aos seus shows gastam, em média, $214 em produtos de merchandising por evento. Com cada show gerando adicionais $15 milhões apenas com vendas de produtos, o total acumulado alcança cerca de $2,2 bilhões. Além disso, após deduzir os custos de produção, a receita líquida da qual os artistas geralmente recebem cerca de 30, chega a aproximadamente $660 milhões. Somando-se a receita de um filme de concerto lançado no ano passado que arrecadou um total de $260 milhões nas bilheterias globais, dos quais Taylor Swift recebeu pessoalmente $74 milhões, a renda líquida de sua turnê global de 2 anos ultrapassa facilmente $2,8 bilhões. A escala desses números é simplesmente impressionante. Não é apenas o fato de que uma artista de alto nível está ganhando somas astronômicas de dinheiro, é que sua influência se espalha por todo o sistema econômico. Como uma estrela global, ganhar dinheiro de forma isolada não é exatamente notícia. O verdadeiro fascínio reside no fato de que o sucesso comercial de Taylor Swift permite que uma ampla gama de participantes, de organizadores de eventos e fornecedores a governos locais, e até mesmo economias nacionais compartilhem da prosperidade. Para cada $100 que um membro da audiência gasta em um show, a economia local se beneficia com outros $300 em gastos relacionados, como hotéis, refeições e transporte. No caso da The Eras Tour, esse efeito multiplicador é ainda mais acentuado. Em média, os fãs gastam coletivamente cerca de $700 cada em despesas adicionais, como alimentação,
transporte e vestuário, ao comparecer a um show. Em mais de 20 cidades americanas, suas apresentações estimularam diretamente cerca de 5 bilhões de dólares em gastos locais, um número que, sob a perspectiva das receitas estaduais, é absolutamente transformador. Considere alguns exemplos concretos. Em uma grande área metropolitana, uma única apresentação gerou uma média de 4.800 dólares em consumo local por participante. Em outra cidade, um evento de uma noite em um grande local gerou cerca de 140 milhões de dólares em gastos locais. Somente em Los Angeles, 6 apresentações distintas resultaram na criação de 3.300 novos empregos e contribuíram com aproximadamente 320 milhões de dólares para o produto interno bruto local. Além desses números impressionantes, Taylor Swift também demonstrou um compromisso extraordinário com aqueles que trabalham nos bastidores. Em julho do ano passado, ela distribuiu um bônus único totalizando 55 milhões de dólares para sua equipe de turnê, incluindo diretores de palco e motoristas de caminhão, sendo que cada motorista de caminhão recebeu um bônus de 100 mil dólares. Gestos como esses não apenas fortalecem os meios de subsistência dos trabalhadores individuais, mas também destacam o profundo efeito multiplicador que suas turnês têm sobre o emprego e o crescimento econômico. O impacto de suas turnês vai muito além da arena. Em Santa Clara, Califórnia, no dia de um de seus shows, o prefeito da cidade até renomeou humoristicamente a cidade para Swiftpolis para celebrar sua visita, uma homenagem que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Até mesmo instituições aparentemente distantes da cultura popular, como o Federal Reserve, reconheceram sua influência em seu relatório econômico anual. O Fed mencionou Taylor Swift como um exemplo de como o entretenimento ao vivo pode estimular economias locais. Sua influência também despertou atenção diplomática internacional. Um líder nacional entrou em contato com ela pessoalmente, convidando-a a levar sua turnê para aquele país, enquanto o primeiro-ministro de uma nação vizinha fez um convite semelhante. Em um episódio particularmente marcante, autoridades em Singapura ofereceram subsídios multimilionários para garantir os direitos exclusivos de sediar seu show em um importante local, no Sudeste Asiático. Essa iniciativa levou a trocas diplomáticas acaloradas, com líderes na Tailândia e membros de órgãos legislativos africanos condenando as ações de Singapura, uma situação que evoluiu para um verdadeiro incidente diplomático. A influência de Taylor Swift vai muito além dos limites de um salão de concertos. Seu impacto chegou até mesmo aos círculos acadêmicos. O termo Swift Economics foi cunhado para descrever as múltiplas formas como sua carreira impulsiona o consumo, o emprego e o crescimento econômico. Sua habilidade notável de unir arte e comércio inspirou estudiosos econômicos a examinar sua influência como um fenômeno distinto, uma prova de que a cultura popular e a economia estão mais entrelaçadas do que nunca. O primeiro passo para contar uma história envolvente é escrever músicas excepcionais. Com 9 singles número 1 na Billboard Hot 100 e uma coleção de hits que lideram as paradas em diversas plataformas, o talento de Taylor Swift como compositora é inegável. Mas, além de sua produção musical, suas estratégias de negócios são igualmente revolucionárias. Um dos aspectos mais marcantes de sua visão empresarial é seu compromisso inabalável com a proteção dos direitos autorais de sua música. A carreira de Taylor Swift se desenvolveu em meio a uma transformação significativa na indústria, o declínio acentuado das vendas de álbuns físicos e a ascensão meteórica das plataformas de streaming de música. Por volta de 2014 e 2015, serviços como Spotify e Apple Music começaram a dominar o mercado, atraindo uma base inicial de usuários enquanto ofereciam remuneração mínima aos artistas. Paralelamente, as vendas de álbuns físicos já apresentavam uma queda acentuada. Diante dos desafios duplos de vendas em declínio e pagamentos baixos das plataformas de streaming, muitos artistas sentiram-se pressionados pelas forças do mercado. Taylor Swift, no entanto, escolheu um caminho radicalmente diferente. Em 2014, após o lançamento de seu álbum 1989,
Ela iniciou negociações intensas com o Spotify, exigindo que a plataforma pagasse taxas adicionais pelo streaming de sua música. Quando as negociações chegaram a um impasse, Taylor tomou uma decisão ousada e retirou toda sua música do Spotify por cerca de 3 anos. Essa ação decisiva destacou sua determinação em ser compensada de forma justa por sua arte e teve um impacto profundo na indústria, gerando debates e discussões amplas sobre o verdadeiro valor da música na era digital. Mas a batalha de Taylor Swift com as plataformas de streaming não terminou aí. Ela também se posicionou publicamente contra outro grande player da indústria, a Apple Music. Em uma carta aberta direcionada à empresa, criticou a política de não pagar os artistas durante os 3 meses iniciais de teste gratuito do serviço. A carta, escrita com clareza e convicção, gerou uma resposta imediata dos principais executivos da Apple Music, que pediram desculpas publicamente e prometeram modificar sua política. Isso não apenas confirmou a posição de Taylor Swift, mas também estabeleceu um novo padrão para a remuneração de artistas nas plataformas de streaming. Esses episódios cruciais desempenharam um papel fundamental na reconfiguração da economia do consumo de música. Após essas ações, as vendas físicas do álbum 1989 voltaram a crescer, eventualmente superando a marca de 12 milhões de cópias vendidas globalmente e atraindo uma nova base massiva de fãs. Outro capítulo marcante na carreira de Taylor Swift surgiu em 2018, quando uma disputa amplamente divulgada com sua antiga gravadora sobre a propriedade de suas masters a obrigou a enfrentar um desafio comum entre artistas. Apesar de não conseguir recuperar as masters originais de seus 6 primeiros álbuns, uma perda considerada devastadora por muitos, Taylor manteve um ativo crucial: os direitos autorais de suas músicas. Essa proteção legal permitiu que ela, após um período obrigatório de espera de 5 anos após o lançamento de cada álbum, regravasse suas músicas. Com o que ficou conhecido como projeto de regravação Taylor's Version, ela não apenas retomou o controle criativo de sua obra, mas também superou os números de streaming das gravações originais. Com um novo contrato assinado com o Universal Music Group, que garante a propriedade de sua música futura, Taylor pavimentou o caminho para sua subsequente turnê, assegurando que tanto seus ganhos passados quanto futuros permaneçam sob seu controle. Cada álbum regravado quebrou novos recordes de streaming, reforçando a ideia de que sua abordagem aos direitos de propriedade intelectual é tanto inovadora quanto economicamente sólida. Além de suas batalhas no cenário do streaming, Taylor Swift sempre foi pioneira no engajamento com seus fãs. Desde os primeiros dias de plataformas como MySpace e Tumblr até a era moderna do Instagram e TikTok, ela cultivou consistentemente uma comunidade vibrante e interativa. Sua adoção precoce das redes sociais não foi apenas uma maneira de manter um perfil público, foi uma estratégia para construir um ecossistema leal e dinâmico de fãs. Ela organizou festas regulares para fãs, incentivou interações diretas por meio de sessões de feedback ao vivo e até convidou fãs a ajudar a moldar aspectos de seu estilo de performance. Em um caso particularmente memorável, fãs observaram que, apesar de seu enorme sucesso, Taylor Swift nunca transmitiu uma sensação de inacessibilidade. Pelo contrário, ela se manteve surpreendentemente próxima e acessível, interagindo com seu público em um nível pessoal que poucos outros superstars conseguem replicar. Seu compromisso com o engajamento dos fãs não parou nas redes sociais. Taylor Swift também incorporou complexo easter eggs em seus álbuns, pistas ocultas e referências que convidam os fãs a explorar mais profundamente os significados de suas músicas. Essa prática gerou incontáveis discussões e análises, solidificando ainda mais seu vínculo com o público. Além disso, ela inovou ao introduzir o conceito de lançamento lento de ingressos, um método projetado para garantir que seus fãs mais dedicados tenham uma chance justa de comprar ingressos. Essa abordagem não apenas reduziu os riscos de revenda abusiva de ingressos, mas também reforçou o senso de comunidade entre seus apoiadores.
O efeito cumulativo desses esforços foi demonstrado claramente pelo sucesso explosivo da The Eras Tour. Assim como aqueles que cresceram encantados com as animações da Disney podem um dia sonhar em visitar a Disneyland, fãs que há muito tempo apreciam a música de Taylor Swift descobriram que sua paixão foi recompensada de forma tangível e transformadora durante sua turnê. No entanto, as inovações de Taylor Swift vão ainda mais longe. Reconhecendo que os modelos tradicionais de organização de shows frequentemente eram restritivos, ela reimaginou a experiência de concertos. Em vez de seguir a rota convencional de negociar com intermediários, ela adotou uma abordagem direta ao entrar em acordos de compartilhamento de receitas com teatros e locais de shows. Essa estratégia não apenas permitiu que ela maximizasse seus ganhos, mas também garantiu que os fãs que não conseguiram adquirir ingressos pelos canais padrão ainda tivessem oportunidades de vivenciar a performance. Essas medidas foram particularmente significativas no período pós-pandemia, quando a inflação e os preços elevados deixaram muitos consumidores mais cautelosos em relação aos gastos. Em um momento em que o clima econômico geral era de contenção, as turnês de Taylor Swift atuaram como uma força contrária poderosa, estimulando os gastos dos consumidores e revitalizando as economias locais. Em uma indústria onde muitos artistas de alto nível diversificaram suas fontes de renda ao lançar marcas de beleza, linhas de moda e empreendimentos de investimento, o foco incansável de Taylor Swift na música continua sendo uma característica rara e admirável. Uma estatística marcante da Forbes destacou esse ponto enquanto muitos de seus colegas exploraram múltiplas áreas de negócios. Os ganhos de Taylor Swift vêm exclusivamente de sua produção criativa e performances ao vivo, complementados por receitas modestas de seus investimentos imobiliários. Em vez de depender de empreendimentos auxiliares fora de seu domínio artístico principal, ela concentrou-se exclusivamente em sua música. Esse foco singular, combinado com sua capacidade de otimizar cada elo na cadeia comercial, estabeleceu-a como um fenômeno cuja influência transcende os limites convencionais. Essa abordagem focada é especialmente notável quando se considera a escala da indústria musical em relação a outros setores de entretenimento. Em 2023, o mercado global de música foi avaliado em modestos 28,6 bilhões de dólares, um número que empalidece em comparação aos 33,8 bilhões gerados pela indústria cinematográfica ou os impressionantes 184 bilhões relatados pelas receitas de videogames. O tamanho relativamente menor do mercado musical levou muitos artistas de destaque a buscar empreendimentos adicionais como forma de ampliar sua renda. Em contraste, Taylor Swift optou por canalizar sua energia exclusivamente na música, uma decisão que rendeu não apenas sucesso financeiro, mas também a lealdade duradoura de sua base de fãs. Suas realizações notáveis surgem em um momento em que a economia global continua a enfrentar incertezas. Ao longo de 2023 e na primeira metade de 2024, o mundo enfrentou desafios significativos, como conflitos geopolíticos, pressões inflacionárias e estagnação econômica. Nesse contexto, os shows e produções musicais de Taylor Swift trouxeram um alívio bem-vindo, iluminando a vida de inúmeras pessoas que buscavam alegria em meio às adversidades. Ao investir no que as pessoas realmente amam, música ao vivo, ela se tornou, involuntariamente, um símbolo de esperança em um mundo frequentemente marcado por dificuldades. Sua carreira é um lembrete vívido de que, mesmo em tempos difíceis, a busca pela paixão e a dedicação ao próprio talento podem gerar benefícios econômicos e sociais profundos. Essa influência multifacetada de impulsionar economias locais, até estabelecer novos padrões nos direitos dos artistas e no engajamento com os fãs, oferece um estudo rico sobre economia moderna. A jornada de Taylor Swift não é apenas um caso de sucesso pessoal, é uma ilustração de como fenômenos culturais podem estimular o comportamento do consumidor e transformar indústrias inteiras. Sua habilidade de combinar arte com comércio de maneira que beneficia não apenas ela mesma, mas também uma ampla rede de stakeholders, exemplifica o poder da criatividade focada. Cada ingresso vendido,
Cada peça de merchandise comprada e cada bônus distribuído contribui para uma narrativa econômica maior que destaca a interconexão entre arte, tecnologia e comunidade. No centro dessa narrativa está uma ideia simples, porém poderosa quando as pessoas investem no que amam. Os efeitos se espalham de forma inesperada e transformadora. A carreira de Taylor Swift demonstra que um compromisso com a excelência artística, combinado com práticas empresariais estratégicas, pode redefinir o panorama econômico. Seja renegociando termos de compartilhamento de receita com teatros ou desafiando as políticas de compensação das grandes plataformas de streaming, suas ações têm constantemente questionado o status quo e estabelecido novos precedentes. O impacto mensurável nos números do PIB local, na criação de emprego e no consumo dos consumidores é uma prova da influência abrangente de seu trabalho. A história de Taylor Swift também é uma de evolução. Em uma indústria que passou por mudanças sísmicas da venda de álbuns físicos ao streaming digital, de apresentações isoladas a turnês globais, sua carreira tem sido uma adaptação contínua às novas realidades. Sua postura proativa na proteção dos direitos de sua música e na regravação de seus trabalhos iniciais redefiniu o que significa ser um artista na era digital. Ao insistir em uma compensação justa e controle criativo, ela empoderou não apenas a si mesma, mas também inúmeros outros artistas a exigir melhores condições em uma era de tecnologia em rápida evolução. Essa evolução é emblemática de uma tendência mais ampla na indústria musical, onde as linhas entre arte e comércio estão cada vez mais borradas e onde a capacidade de adaptação é tão crucial quanto o talento artístico. Além dos números e estratégias empresariais, existe um impacto cultural mais profundo. Os shows de Taylor Swift são mais do que eventos musicais, são experiências comunitárias que reúnem fãs de diferentes origens. A energia em suas apresentações é palpável, e o senso de pertencimento que os fãs sentem é reforçado por cada momento cuidadosamente orquestrado, desde setlists meticulosamente elaborados até mensagens ocultas entrelaçadas em sua música. Essa capacidade de criar uma experiência compartilhada é uma parte vital de sua influência econômica, pois não apenas impulsiona gastos imediatos, mas também promove lealdade e engajamento comunitário a longo prazo. O fenômeno da economia Swift encapsula essa interação complexa entre cultura e comércio. É um termo que surgiu organicamente para descrever como o sucesso de um artista pode ter implicações de longo alcance além do mundo da música. Suas turnês impulsionam a demanda em setores tão variados quanto hospitalidade, transporte, varejo e até administração pública. Nas cidades onde seus shows são realizados, o influxo de visitantes frequentemente leva a aumentos temporários, mas significativos, na atividade comercial local. Restaurantes lotam, hotéis registram taxas recordes de ocupação e vendedores locais experimentam um aumento nas vendas, tudo contribuindo para uma economia local próspera. Esse efeito cascata econômico ilustra o poder transformador do entretenimento ao vivo de uma maneira que é tanto quantificável quanto profundamente humana. A narrativa do impacto econômico de Taylor Swift também destaca a natureza evolutiva da celebridade moderna. No mundo interconectado de hoje, a influência de um artista não se limita ao palco ou ao estúdio de gravação, ela se estende a todos os aspectos da vida cotidiana. Sua capacidade de mobilizar gastos dos consumidores, moldar o discurso público e até influenciar políticas governamentais reforça a realidade de que ícones culturais podem servir como catalisadores para mudanças econômicas mais amplas. Enquanto governos e formuladores de políticas continuam a lidar com desafios como emprego, inflação e crescimento econômico, o impacto de figuras como Taylor Swift serve como um lembrete de que as artes podem desempenhar um papel crucial na revitalização das comunidades e na estimulação das economias locais. Embora os números e as estatísticas forneçam um argumento convincente para sua influência econômica, eles são apenas uma parte da história. No cerne do fenômeno do impacto de Taylor Swift está a celebração do foco, da paixão e do poder transformador da arte. Em uma indústria onde a diversificação tornou-se norma,
Sua decisão de concentrar-se exclusivamente na música destaca-se como rara e admirável. É uma escolha que não apenas definiu sua carreira, mas também a estabeleceu como modelo para construir um legado duradouro em um mundo em constante mudança. Sua história também é um testemunho do fato de que, mesmo em tempos de incerteza econômica e desafios globais, permanece um apetite universal por criatividade e conexão humana. Seja na emoção de uma apresentação ao vivo ou no conforto de uma música favorita, as artes continuam a ser uma fonte vital de alegria e resiliência. Dessa forma, a carreira de Taylor Swift é emblemática de uma verdade cultural mais ampla. Investir em arte e criatividade não é apenas uma decisão econômica, mas profundamente humana. As medidas proativas de Taylor Swift, que incluem confrontos com gigantes do streaming e a reafirmação do controle sobre sua propriedade intelectual através do projeto Taylor's Version, exemplificam um espírito de inovação que se tornou um marco no cenário criativo dos Estados Unidos. Vale ressaltar que o impacto de sua carreira não está limitado apenas às suas conquistas pessoais. A influência de Taylor Swift fomentou um ecossistema vibrante de negócios locais, operadores de eventos, empresas de transporte e serviços de hospitalidade, todos beneficiados pela chegada de seus fãs. Nas cidades que recebem seus shows, o efeito multiplicador é evidente. Uma única apresentação pode gerar centenas de milhões de dólares em atividade econômica local, criar milhares de empregos e até motivar governos locais a investir em melhorias de infraestrutura. Essa rede econômica interconectada destaca o poder transformador do entretenimento ao vivo. Contudo, por trás desses números impressionantes, há uma história humana central. A trajetória de Taylor Swift, desde seus primeiros passos como uma jovem compositora tentando encontrar seu espaço em uma indústria competitiva até se tornar um fenômeno global, ressoa com os fãs não apenas por seu talento musical, mas também por sua dedicação inabalável à sua arte. Sua disposição em assumir posições ousadas em questões como remuneração de artistas e direitos de propriedade intelectual lhe rendeu a admiração não só de seus fãs, mas também de seus colegas de indústria e formuladores de políticas. Essa combinação de integridade artística e visão de negócios a transformou em um estudo de caso na economia moderna, ilustrando como a influência cultural pode se traduzir diretamente em impacto econômico. Embora os debates sobre o verdadeiro efeito multiplicador dos eventos ao vivo continuem, há um fato inegável: a carreira de Taylor Swift redefiniu o que significa ser um artista contemporâneo. Seus shows não são apenas apresentações musicais, são eventos econômicos complexos que impulsionam o comportamento do consumidor, estimulam economias locais e estabelecem novos padrões para a remuneração de artistas e gestão de direitos. Os efeitos de sua influência podem ser vistos desde os índices de emprego local até as receitas globais, posicionando-a como uma figura central nas discussões sobre a interação entre arte e comércio. Mesmo enquanto a economia global enfrenta desafios contínuos, como tensões geopolíticas e pressões inflacionárias, o sucesso de Taylor Swift oferece um vislumbre do que é possível quando criatividade encontra estratégia brilhante. Sua habilidade de gerar receitas substanciais enquanto mantém uma conexão autêntica com seu público é um testemunho do poder da criatividade focada. À medida que as indústrias continuam a se adaptar ao cenário tecnológico em rápida mudança, sua carreira permanece como um poderoso lembrete de que a verdadeira inovação frequentemente reside na interseção entre arte e comércio. Segundo a Forbes, o patrimônio líquido de Taylor Swift é estimado em cerca de 570 milhões de dólares, um valor que reflete não apenas seus ganhos com vendas de discos e apresentações ao vivo, mas também o impacto econômico considerável de sua influência cultural mais ampla. Diferentemente de muitos de seus colegas que diversificaram para múltiplos empreendimentos comerciais, o sucesso de Swift decorre principalmente de seu compromisso com a música. Esse foco singular, combinado com sua incansável busca pela excelência, permitiu que ela alcançasse um impacto econômico que poucos outros artistas podem reivindicar. Em resumo, as realizações extraordinárias de Taylor Swift
tanto em performances ao vivo quanto na gestão de direitos musicais, a estabeleceram como uma figura transformadora no cenário cultural e econômico dos Estados Unidos modernos. Sua capacidade de unir excelência artística com práticas comerciais estratégicas oferece um modelo convincente para a economia criativa. Desde os bilhões gerados em vendas de ingressos e mercadorias até os amplos benefícios econômicos sentidos pelas comunidades locais, sua carreira é uma ilustração vívida de como a criatividade focada pode impulsionar um progresso econômico substancial. Uma análise cuidadosa desses fatores revela que a força da criatividade concentrada não apenas gera riqueza pessoal, mas também pode servir como um motor significativo de crescimento econômico. Em um mundo onde avanços tecnológicos e inovações culturais estão cada vez mais entrelaçados, a trajetória de Taylor Swift exemplifica como a arte, quando executada com brilhantismo estratégico, pode influenciar o comportamento do consumidor e enriquecer comunidades em larga escala. A narrativa de sua carreira, desde seus primeiros dias nas plataformas de mídia social como MySpace e Tumblr até seus confrontos ousados com gigantes do streaming e seus projetos inovadores de regravação, encapsula a evolução de uma indústria em constante transformação. Também destaca o impacto societal mais amplo de uma artista cujo trabalho transcende o entretenimento para se tornar um elemento crítico do tecido econômico dos Estados Unidos modernos. Para finalizar, as evidências são irrefutáveis. As realizações notáveis de Taylor Swift em apresentações ao vivo e suas abordagens inovadoras aos direitos musicais a estabeleceram como uma figura transformadora cuja influência alcança profundamente as esferas econômica, cultural e social. Sua habilidade de combinar excelência artística com práticas empresariais astutas oferece um modelo poderoso para a economia criativa moderna. O legado que ela continua a construir, por meio de inovação consistente e um compromisso inabalável com sua arte, permanece como uma ilustração vívida de como a criatividade focada pode impulsionar o progresso econômico e revitalizar comunidades. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal